Amigos, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um joinha aí, o seu like e os comentários para nosso engajamento com o YouTube funcionar e ele ser bem visto com eles. Agora iniciando um contorno em volta do nariz para esperar secar com essa sombra escura, utilizando a cor preta, para quando for utilizar o tom do nariz, ele já está com a sombra pronta, porque a mistura daqueles tons, o tom escuro com a cor que a gente já preparou, vai dar outro tom, se não esperar secar. Então a gente inicia logo com essa sombra escura para depois utilizar o tom correto do nariz, ok? Agora estou utilizando um pouquinho do cinza da sombra que a gente utilizou com branco para um tom mais claro, para usar como fundo do focinho do cachorro. Eu botei um pouquinho da tinta preparada, do tom de carne, né, do tom begezinho, e misturei com cinza com um tom mais claro, para iniciar o fundo do focinho do cachorro, que aí você coloca, depois vai fazer acrescentar os pelos claros, porque ele é claro. Agora, utilizando o branco titânio, com um pincel 0, você vai fazer pelo por pelo no nariz do cachorro, que é uma parte mais clara da tela, que é justamente essa luz branca que vem do alto, que ilumina o focinho do cachorro. Então você vai utilizando, fazendo um por um, com paciência, sem pressa, olhando para a foto e fazendo toda a marcação de pelo, um por um, ok? Vamos lá, vamos adiantar. Ó pessoal, além do pincel 0, eu estou utilizando também o pincel língua de gato. Esse mais fininho, essa língua de gato ele é muito bom para trabalhar esses pelos mais compridos, que não são tão finos, apenas com um efeito de luz. Então assim, você vem trabalhando com ele nesses mais compridos. Quando for para definição de pelos bem finos, aí tipo agora que eu vou fazer essa divisão entre essa sombra escura e essa clara, então assim, toda essa parte aqui você tem que trabalhar para fazer a transição, um pincel mais fino, para dar a impressão que todos os pelos são muito finos. Então você vai colocando na parte da divisão entre a sombra escura e a luz.
luz, tinta sem terebentina para a parte dos pelos mais fixo, mais branco, porque quando a terebentina seca juntamente com a tinta branca ela perde um pouco, ela fica um pouco amarelada quando ela seca. E se você não usar terebentina, essa tinta ela não vai deixar esse branco titânio sumir, ele vai ficar realmente bem branco, ok? Então vou dar continuidade aqui, pelo por pelos, vamos lá, um por um, olhando sempre o fundo de cada espaço. Tem canto que aqui é mais escuro, tem canto que é mais claro, então você vai sempre olhando o fundo, faz o fundo utilizando língua de gato e também fazendo pelos mais compridos, e definição dos pelos menores, pincel mais fino. Ok? Não esqueça também da posição de cada pelo. Se você prestar atenção, aqui tem esse pelo do focinho, ele não é muito traços compridos, ele dá sempre uma boleadazinha. E aqui são traços mais compridos, em volta do focinho são traços mais finos, e aí você vai fazendo sempre o que mostra o desenho. Pincel você tem que estar olhando, trabalhando sempre o fundo, não esquecendo, e vai tentando fazer espaço por espaço, pequenos espaços para ficar mais perfeito. Okay? Sem pressa, a pressa na pintura não é legal, trabalhando sempre pequenos espaços. Essa marcação que eu fiz aqui, ó, de sombra mais escura de fundo, quando você fizer os pelos de cima, você vai perceber que aqui essa região fica bem marcada, fica bem mais escura. Não esqueça desses detalhes. O fundo é muito importante nessa parte.